três coisas interessantes na Bíblia: terceiro céu, espinho na carne e onde fica a bênção apostólica. Bora lá! Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo 2 Coríntios e hoje é dia de lermos os capítulos 9, 10, 11, 12 e 13 da Palavra do Senhor. Amém? E eu quero compartilhar aqui com os irmãos um texto bíblico que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Olha o que diz a Palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10. A Palavra do Senhor diz assim: é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e viu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? São palavras do apóstolo Paulo. Olha só, ele vai dizer que conheceu um homem, ele está falando dele mesmo, conheceu um homem que foi elevado ao terceiro céu. Ele não sabe se foi em espírito ou foi em corpo, mas Deus o sabe. A confiança dele é tanta no Senhor que ele está dizendo, não importa o que eu sei, o que importa é o que Deus sabe. E Deus sabe se foi em espírito ou se foi no corpo, mas que foi ao terceiro céu, este homem foi, e ele está falando dele mesmo. Olha só a humildade de Paulo. O que me chama a atenção aqui é que ele vê coisas tão maravilhosas que ele não consegue expressar. Daí eu te pergunto, o que tem de tão maravilhoso no céu que ele não conseguia expressar? E isso me remete a um louvor que diz: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Porque eu fico imaginando os anjos olhando um para o outro dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Então Paulo ele vê coisas tão maravilhosas que ele nem consegue pronunciar e nem pode pronunciar essas coisas tão maravilhosas que são inexplicáveis, aquilo que ele viu. E essa é a nossa esperança, de ver também essas coisas tão maravilhosas que o apóstolo Paulo viu. Só que ele mesmo relata que foi colocado nele um espinho na carne, para que ele não viesse se vangloriar, que é aquela glória vã, né? Para ele não se vangloriar de tudo aquilo que ele era na presença de Deus. Por quê? Porque ele era homem como qualquer um. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos também buscar a Deus da mesma forma, com a mesma intensidade. O problema é que a nossa geração não busca mais como antigamente. E nós já estamos observando que a próxima geração busca ao Senhor menos ainda. Mas você pode ter certeza que todos que buscam a face do Senhor, eles vivem coisas maravilhosas. Amém?
Mas eu quero voltar aqui um pouquinho com os irmãos, no capítulo 9, porque Paulo ele fala sobre a oferta para os irmãos em Jerusalém. Quando ele vai conversando com a igreja de Corinto, ele vai dizendo, olha, eu estou indo aí com os irmãos da Macedônia, e eu falei tão bem de vocês, que no capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, ó, lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribui com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros, como dizem as Escrituras. Compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Então entendo que o Paulo está dizendo gente, o Senhor já te abençoou tanto, então retribua com alegria aquilo a qual o Senhor já fez por você. Dá com alegria, oferte com alegria, dizime com alegria, abençoe os seus irmãos com alegria. É isso que o texto está dizendo. Porque tem pessoas que ofertam, pessoas que dizimam, mas com peso no coração. E o que Paulo está dizendo aqui faça para o Senhor com alegria. Porque isso, essa obra de justiça, esse ato de justiça, será lembrado por quem? Por Deus, para sempre. O Senhor sempre se lembrará do seu ato de justiça. No capítulo 10, Paulo lhe defende sua autoridade, porque ele vai ali rebater algumas situações com os irmãos e ele vai afirmar que quem o chamou para o apostolado foi o próprio Senhor Jesus Cristo. No capítulo 11, Paulo ele vai bater de frente com os falsos profetas ou com os falsos apóstolos, até naquele tempo chamado de superapóstolos. Amém? Olha o que diz no capítulo 11, versículo 6 da palavra do Senhor. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Paulo ensinava com muita eloquência. E Paulo ele faz isso porque a igreja de Corinto, eles eram levados por qualquer vento. Todo mundo que chegava dizendo ser os super apóstolos, eles abraçavam aquela pregação, aquela ideia, enfim. Mas o evangelho de Cristo Jesus, como ele é pregado ou deveria ser pregado, como por exemplo o apóstolo Paulo fazia, às vezes eles queriam bater de frente, porque o verdadeiro evangelho, queridos, ele causa assim desconforto na gente. Ele acaba gerando muitas das vezes conflitos existenciais. Se o evangelho não te confrontar, tem alguma coisa de errado aí. Se as pregações estão apenas massageando o seu ego, tem alguma coisa de errado aí. Amém? E era sobre isso que Paulo estava falando aqui. No mesmo capítulo 11, ele vai falar sobre as muitas provações que ele passou, e é interessantíssimo você ler o capítulo 11, do versículo 16 até o final, para que você possa entender tudo o que o apóstolo Paulo passou. Já no capítulo 13, Paulo ele vai fazer os seus conselhos finais, vai dar as saudações finais, e no último versículo, ali, ele dá a bênção apostólica, que diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Louvado seja Deus. Espero que você tenha aprendido muito dessa segunda carta aos Coríntios. Se puder, compartilhe com alguém, marque alguém aqui nos comentários. Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.